Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós vamos dar continuidade nesse momento às nossas exposições daquela que é uma grandiosa doutrina ensinada na Escritura Sagrada, que nós temos chamado, sobretudo com base na Escritura, de novo nascimento, mas a Bíblia, eu tenho dito isso para vocês, também reserva outros nomes, denomina esta doutrina, esta operação do Espírito Santo de outras maneiras. Mas vamos dar continuidade, vamos ver se crescemos na compreensão dessa doutrina, que, segundo Jesus, é uma questão de vida ou morte eterna. Eu quero ler nesse momento a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. O texto diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. É o nosso texto. Nós vamos orar nesse momento, buscando a presença de Deus e aquela iluminação sem a qual a palavra de Deus não se nos aproveita. Falemos com o Senhor. Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, a Ti e a Ti somente, Senhor, sejam os louvores que te são somente a Ti devidos. Ajuda-nos nesse momento a compreendermos esta grandiosa doutrina da Sagrada Escritura, a fim de que, por meio deste conhecimento, sejamos impactados, transformados e levados, Senhor, aquilo que de fato interessa, a fé, a Escritura, a Ti, que tenhamos vida contigo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, amigos que têm nos acompanhado com estes vídeos nos quais tenho falado sobre novo nascimento. Em nossos estudos anteriores sobre a doutrina do novo nascimento, nós já lidamos com o que, quando tratamos da natureza do novo nascimento, e também já lidamos com o porquê, quando tentamos demonstrar por que nós carecemos tanto de uma obra tão radical quanto o novo nascimento. A partir desse vídeo, nós vamos começar a falar sobre o como da regeneração espiritual. E já posso dizer a vocês todos que, quanto à maneira pela qual Deus nos faz nascer de novo, como Deus opera o novo nascimento, é certo dizer que Ele nos chama à nova vida por meio da palavra que é evangelizada, por meio da pregação do Evangelho, por meio da comunicação do Evangelho de maneira compreensível. Nesse sentido, o apóstolo Pedro, na primeira carta, no primeiro capítulo da sua primeira carta, tem 3 versículos, ou pelo menos partes destes versículos, que devem ser observadas por nós aqui. O versículo 15, por exemplo: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Versículo 23, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Versículo 25, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Notemos que Deus nos dá nova vida por meio do seu chamado, segundo é santo aquele que vos chamou, disse o apóstolo Pedro. A sua palavra, então, meus irmãos, nós ainda vamos conhecer melhor isso, mas já posso antecipar que a sua palavra, que a palavra de Deus, fala ao morto de maneira criadora, como está em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 6, onde se diz:
Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A ideia de chamar induz-nos ao pensamento que a salvação é uma obra divina desde o início. O versículo 23 de 1 de Pedro, o texto que lemos, acrescenta que esse chamado ocorre mediante a palavra de Deus, a qual Pedro refere como uma semente incorruptível que vive e é permanente. É esse chamado, mediante a palavra de Deus, que traz ao morto espiritualmente a vida. É esse chamado que recria a vida onde reina a morte. É esse chamado que opera o novo nascimento. Por fim, o apóstolo Pedro arremata no versículo 25, afirmando que esta é a palavra que vos foi evangelizada. Assim, tendo já estabelecido que nós somos regenerados, que nós nascemos de novo pelo chamado divino que opera por meio do evangelho, ou, dito de outra maneira, que o evangelho é o meio pelo qual Deus gera vida a quem está espiritualmente morto. Estabelecido isto, convém tecer algumas considerações sobre os termos evangelho e evangelizar, que ocorrem inúmeras vezes no Novo Testamento. Primeiro, nós devemos aprender que evangelho não é e não se contenta apenas com estilo de vida cristão. Evangelizar é proclamar o evangelho. O evangelho requer proclamação. Pregar o evangelho corresponde a evangelizar, de modo que não se evangeliza ou não se comunica o evangelho sem palavras. Por isso, Jesus é encontrado regularmente nos evangelhos pregando o evangelho. Em Lucas, por exemplo, capítulo 8, versículo 1, disse: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus, e os 12 iam com ele. Nosso Senhor afirmou também ter sido essa a ocupação precípua de seu ministério terreno. Isso está em Lucas, capítulo 4, versículo 43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus mandou que seus discípulos pregassem o evangelho a toda criatura. Nós não temos nenhuma alternativa que substitua a pregação do evangelho, de modo que a minha primeira informação aqui para vocês todos é que o evangelho não é e não se contenta apenas com estilo de vida cristão. Segundo, nós precisamos aprender também que evangelho não inclui exigências de justiça social. Por quê? Porque evangelho consiste das boas novas do que Deus fez em Cristo Jesus e não de algum empreendimento que nós devamos fazer como cristãos nesse mundo. Sim, eu preciso esclarecer isso porque não há dúvida alguma quanto ao fato de que nós devemos fazer o bem a todos, sobretudo aos domésticos da fé, aos da família da fé. Isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Disse também na palavra de Deus que nós devemos fazer boas obras porque nós amamos a Deus e porque nós amamos as pessoas. Nós devemos fazer boas obras porque nós desejamos também revelar a Deus ao mundo pelo modo como nós vivemos, de forma a refletir a sua glória e a bondade que há em Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós fazemos boas obras porque elas são o fruto do Espírito em nós. É isso que nós encontramos em diversas partes da palavra de Deus. A árvore se conhece pelos frutos. E mais ainda, nós podemos até fazer boas obras com o propósito de ganhar uma audiência pelo Evangelho.
nós podemos atender necessidades mais básicas a fim de conferir às pessoas, conceder às pessoas, levar às pessoas o atendimento de uma necessidade ainda mais fundamental. Mas uma coisa precisa ficar sentada aqui: evangelizar não é fazer boas obras, não é agir como cidadãos, não é exigir justiça social. Evangelizar não é empreender programas de assistência social. Evangelizar é comunicar através de palavras as boas novas do Evangelho. Em terceiro lugar, nós também precisamos aprender que Evangelho não é aquela mensagem mais simples que diz respeito somente ao ingresso na vida cristã e à recepção da salvação, naquele aspecto da justificação pela fé somente, aquilo que se obtém no início da caminhada e que logo deve ser substituído por programas mais profundos de discipulado. E aqui, meus irmãos e meus amigos, se o Evangelho é a mensagem do que Deus fez em Cristo para conduzir um povo à glorificação, não existe nada que possa realmente ajudar a parte dessa obra divina, a parte desta mensagem. O Evangelho é tanto a mensagem a ser ouvida e crida para ser justificado pela fé somente, como é a mensagem por meio da qual Deus nos faz crescer no caminho da santificação. Por isso que Paulo descreveu todo o seu ministério em Tessalônica em termos de uma proclamação do Evangelho. Isso está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 2. Escrevendo aos Gálatas, ele afirmou também que a vida cristã deve ser vivida de acordo com a verdade do Evangelho. Gálatas 2, versículo 14. Aos Filipenses capítulo 1, versículo 27, o apóstolo disse ainda que nós deveríamos viver por modo digno do Evangelho de Cristo, lutando juntos pela fé evangélica. Então, o que eu quero enfatizar nesse momento é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação em todos os seus aspectos. É por meio do Evangelho que nós ingressamos na caminhada da fé e é por meio do Evangelho que continuamos a crescer nessa mesma caminhada. Em quarto lugar, nós ainda precisamos aprender que o Evangelho tem como conteúdo fundamental a pessoa bendita do Salvador Jesus Cristo. Nós estamos adaptados a pensar em evangelização em termos da apresentação de um plano. E isso, em certo sentido, não está de todo fora de propósito, mas mais especificamente, mais autenticamente, evangelizar é falar de uma pessoa. Evangelizar é falar de Jesus Cristo, é mais de Jesus Cristo do que de um plano de salvação. Não por acaso, Atos capítulo 5, versículo 42, nós encontramos ali, onde se diz que os cristãos nunca paravam de ensinar e de pregar Jesus, de evangelizar Jesus, o Cristo. Isso está sendo dito ali, literalmente em Atos capítulo 5, versículo 42. Eu repito, semelhantemente, o conteúdo do anúncio de Filipe ao eunuco era Jesus. Em Atos 8, versículo 35, então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe ou evangelizou-lhe Jesus. É isso que está, repito, em Atos 8, versículo 35. Do mesmo modo, em Atos capítulo 11, versículo 20, Jesus é o conteúdo da mensagem daqueles que ousadamente evangelizaram os gregos. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 20. Coisa semelhante se vê também em Atos 17, versículo 18, evangelizando-lhes o Senhor Jesus. Então, esta é outra verdade que nós precisamos ter em mente quando falarmos de evangelho ou de evangelizar. Evangelizar é comunicar uma pessoa, é comunicar por palavras de maneira compreensível a pessoa bendita de Jesus Cristo. Em quinto lugar, nós ainda precisamos aprender que evangelho inclui revelação e história a respeito de Jesus Cristo e sua obra.
Muito do que nós sabemos sobre o Evangelho foi recebido pelos apóstolos de Jesus Cristo, nós diríamos, por revelação. Revelação sem a qual nós não poderíamos chegar àquelas conclusões, nem ter certeza quanto a elas. 1 Coríntios capítulo 2, nós temos ali uma passagem que ilustra bem e que ensina com bastante clareza aquilo que nós queremos dizer agora. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. O Evangelho comunica revelação sem a qual nós não teríamos como alcançar esse conhecimento. Há verdades no Evangelho, portanto, que só as sabemos porque Deus as revelou. Como é que nós poderíamos saber que Jesus é o eterno Filho de Deus? Como nós poderíamos saber que a morte de Jesus foi um pagamento pelo pecado, se não tivéssemos esta revelação? Como nós poderíamos concluir que Deus aceitou a morte de Jesus como um pagamento pelo pecado? Percebamos que todos esses fatos são fatos da revelação, são fatos que só nos vieram ao conhecimento pela revelação de Deus por meio dos apóstolos, e esse conhecimento foi, então, depositado no repositório da Escritura Sagrada. Por outro lado, essas verdades reveladas aconteceram, meus amigos e meus irmãos, na história e foram presenciados. Estes fatos, estas verdades foram presenciados por testemunhas oculares. Isso também faz parte do Evangelho. O Evangelho inclui, portanto, a encarnação do Senhor Jesus, sua vida e seu ministério, que nós sabemos impecáveis por revelação, mas a história inclui a sua ascensão no 40º dia. Esta ascensão foi vista por testemunhas oculares. E isto inclui também o derramamento pentecostal no 50º dia. Essa é a história que compreende o Evangelho. Então, em resumo, Evangelho é revelação e história. Tomemos como exemplo Protocredo, o texto que li para vocês a princípio, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 5. Lá está escrito, lerei outra vez: antes de tudo vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Percebamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é revelação. Agora, que simplesmente morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e foi visto pelos apóstolos, isso é história, isso aconteceu na história. É uma revelação dentro da história, história que teve em todo momento testemunhas oculares. Então nós podemos, a princípio, definir o Evangelho como a descrição, como consistindo dos fatos e do significado da vida, morte, ressurreição, ascensão de Jesus Cristo. Descrição dos fatos é história e o significado desses fatos é revelação. Em sexto lugar, aprendamos que Evangelho é o anúncio do que Deus fez em Cristo. As boas novas da intervenção salvadora de Deus em Cristo, que não se confunde com a nossa resposta, mas que traz consigo uma exigência de arrependimento e fé. Em outras palavras, traz consigo a exigência de conversão. O cerne do Evangelho é exclusivamente o que Deus fez em Jesus, na morte de Jesus, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão. E só arrependimento e fé, ou seja, conversão e depois obediência, não são as boas novas do Evangelho. Eu não estarei pregando o Evangelho quando estiver simplesmente contando como eu me arrependi, nem
quando estiver propalando quão dramática foi a minha conversão. Evangelho é apenas isso, e é tudo isso. A obra de Deus em Cristo. Entretanto, por outro lado, a mensagem do que Deus fez em Cristo traz consigo uma exigência de conversão, uma exigência de arrependimento e fé, de modo tal que não podemos divorciar a exigência do Evangelho do próprio Evangelho. As boas novas do que Deus fez em Cristo não são uma das tantas notícias diante das quais não precisamos tomar nenhuma atitude em reação. Quando nós ouvimos nos noticiários, e nós temos ouvido isso, não é? Que o PIB nacional sofreu uma redução, isso não leva muitos de nós a nenhum tipo de reação, não nos leva necessariamente a esboçar uma reação, mas o Evangelho não é assim. O só ouvi-lo põe os ouvintes diante da necessidade de uma resposta. Foi por isso que alguém disse: não consigo ver como se pode dizer que alguém está verdadeiramente pregando o Evangelho sem esclarecer as exigências que o Evangelho faz. Então, veja se você pode compreender comigo, por favor. À guisa de conclusão, eu disse basicamente que Deus gera a nova vida por meio do chamado. A geração da nova vida é o que a Bíblia denomina, dentre outras formas, de novo nascimento. Essa operação é levada a efeito pelo chamado divino por meio da comunicação do Evangelho. E o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que a descrição dos fatos e do significado. Fatos, história; significado, revelação. E Evangelho é a descrição dos fatos e do significado, é a descrição de história, mas revelação a respeito da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo e mais, e das exigências consistentes de fé e arrependimento. Então, vamos trocar aqui com tudo isso por palavras mais simples. Como Deus faz alguém nascer de novo? Nós ainda vamos aprofundar isso, mas por hora eu preciso dizer que Deus leva pessoas espiritualmente mortas à nova vida em Cristo, que Deus recria pessoas em Cristo Jesus por meio da proclamação do Evangelho e das exigências do Evangelho. O Evangelho é a descrição dos fatos e do significado da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Esse Evangelho contém exigências. O Evangelho exige daqueles que ouvem uma reação no sentido de se voltarem para Deus em fé e em arrependimento. O nome disto é conversão. Mas nós ainda vamos falar mais a respeito disso. Por hora, eu deixo vocês com estas informações e, claro, não podemos encerrar o nosso momento sem mais uma oração. Falemos com Deus. Pai de amor, nós te suplicamos nesta hora que a tua palavra seja pregada, Senhor, difundida, anunciada. Sim, Deus, e queira o Senhor usar este vídeo singelo, por meio do qual o Senhor possa, como de fato pode, gerar vida. É a oração encarecida e humilde que eu sei que o teu povo te faz nesse momento, em nome de Jesus. Amém? E amém. Meus queridos irmãos, meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe.